Esferas metálicas misteriosas estão caindo do céu. Nos últimos anos, uma quantidade surpreendente de relatos de estranhas esferas metálicas caindo do céu e a falta de respostas das agências governamentais tem intrigado as pessoas. Em 2012, os moradores do Nordeste brasileiro ficaram assustados quando uma esfera metálica caiu do céu, no povoado de Riacho dos Poços, no Maranhão, destruindo um cajueiro no processo. O morador que descobriu a esfera disse que ela havia caído após um estalo alto ecoar no céu. Ouvi o barulho e saí para ver o que era. Eu pensei que fosse um avião que tinha caído ou um terremoto. O que ele encontrou foi um objeto estranho em uma vala, ainda quente ao toque, e descrito como sendo perfeitamente esférico, com cerca de 1 metro de diâmetro e pesando cerca de 50 quilos. Quando outros moradores chegaram, descobriram que a esfera era oca e parecia ter um líquido se movendo por dentro. Cerca de 2.000 pessoas de toda a região compareceram ao local da queda para ver o objeto com seus próprios olhos, o que causou um certo pânico entre os habitantes mais supersticiosos. A polícia militar logo chegou ao local e levou a esfera embora, dizendo que era apenas parte de um satélite caído. No estado do Texas, nos Estados Unidos, houve um incidente semelhante em 2013, quando um eletricista viu um objeto estranho perto de um pasto em sua propriedade. Após a inspeção, foi possível observar que o objeto era uma esfera marrom, metálica, com cerca de 35 centímetros de diâmetro e com sinais de que havia sido submetido a extrema exposição ao calor. O eletricista disse: "O que eu notei, quando vi o objeto pela primeira vez, e chamou minha atenção, foi a maneira como um lado da esfera se derreteu. Eu não acho que alguém poderia ter feito isso por qualquer meio que eu conheça. Além disso, quando você aquece o metal, ele esfria e tem uma aparência diferente. Não tenho certeza de quantas pessoas teriam notado essas coisas. Várias pessoas me disseram que teriam jogado fora. Outra esfera misteriosa seria encontrada em um outro pasto, na mesma área, pouco tempo depois, e, apesar dos esforços para descobrir de onde ela veio, não se obteve respostas de qualquer agência governamental. Em 2014, os moradores da vila de Menchang, na China, foram despertados por um barulho estridente, após o qual 3 bolas de fogo foram vistas descendo do céu. Essas bolas de fogo começaram a aterrissar em áreas agrícolas e, quando os moradores foram investigar, encontraram 3 bolas metálicas, parcialmente cobertas por uma outra camada irregular, pesando cerca de 40 quilos e com um diâmetro de cerca de 75 centímetros. Mais uma vez, as autoridades teriam agido rapidamente para confiscar os objetos estranhos e oferecendo a explicação de que eram detritos de um foguete russo que carregava um satélite e que havia caído em algum lugar do Cazaquistão após um fracassado lançamento. Nos anos seguintes, vários outros exemplos de esferas misteriosas caíram do céu. Em 2015, 3 esferas negras estranhas apareceram em crateras de impacto, próximo da cidade de Vila Vieja, na Espanha. Cada um dos objetos foi estimado em 80 centímetros de diâmetro, com um buraco em uma extremidade, e parecia construído em torno de armações. Um canal de notícias espanhol informou que era um tanque de gás, possivelmente da estação espacial ou talvez de um disco voador. Esses objetos são feitos de um material desconhecido e parecem fortes o suficiente para sobreviver à reentrada na Terra e até ao impacto da queda. Curiosamente, a Guarda Civil logo se posicionou para proteger a área e impedir que a imprensa se aproximasse. O prefeito de Vila Vieja disse: "De onde vêm esses objetos? Por que eles estão caindo aqui? E o que aconteceria se alguma dessas bolas caísse em uma área altamente povoada?"
Os cidadãos têm preocupações reais sobre o que está acontecendo e merecem uma explicação. Esses objetos são feitos de um material tão forte que sobrevivem quase intactos ao cair na Terra e podem causar explosões catastróficas. Nesse mesmo ano, um criador de cabras na cidade de Calasparra, na Espanha, relatou que um objeto metálico cilíndrico e semiesférico havia caído bem diante de seus olhos. Funcionários em trajes de risco biológico recuperaram o objeto e o levaram para dentro de um caminhão. Estranhamente, no mesmo dia e, aproximadamente, na mesma hora, um objeto semelhante caiu em uma praia na Turquia. Mais uma vez, oficiais militares imediatamente levaram o objeto, sem dar nenhuma explicação. Em janeiro de 2016, começaram a surgir notícias de que bolas espaciais metálicas gigantes estavam caindo do céu, no Vietnã. Em diferentes ocasiões, um som de trovão foi ouvido, e 3 esferas de tamanhos variáveis, pesando de 6 a 50 quilos, surgiram do céu e colidiram com o chão, muito próximos uns dos outros. O primeiro caiu em um jardim na província de Anhui, o segundo colidiu com o telhado de uma casa, a cerca de 3 quilômetros de distância, e, a terceira e maior das esferas, caiu em um riacho na província vizinha de Tuianquanghi. Em 2018, 3 objetos esféricos metálicos foram encontrados em uma comunidade andina, no sudeste do Peru, logo após a chegada de relatórios de objetos em chamas no céu. Os funcionários que recuperaram os objetos alegaram que eram pedaços de um foguete ou satélite, que queimaram e derreteram na reentrada, embora outros alegassem que eram meteoritos. As histórias despertam ainda mais curiosidade por relatos de que, em todas as ocasiões, oficiais militares foram rápidos em remover e levar as esferas para longe, e as alegações de que elas são feitas de uma liga especial desconhecida. Até agora as esferas permanecem não identificadas e foram confiscadas pelos governos para testes.